Boa, boa, porcada! Quando surge. Agora eu vou falar pra vocês. Até que enfim tá fechado a contratação do Andreas Pereira. Bombou, tá bombando na internet há cerca de uma hora atrás. Esperei até um pouquinho, né, pra todo mundo começar a vincular essa notícia pra falar pra vocês. Andreas Pereira, até que enfim anunciado. Demorou pra caramba, velho. E começaram a falar que a torcida do Flamengo tava pressionando o Andreas pro Andreas não vir para o Palmeiras, né? Que os rivais estavam malucos e etc. Meu, um vucu-vucu danado por causa de Andreas Pereira no Verdão. Mas agora pode acalmar os ânimos, né? Nós palmeirenses e eles que fiquem loucas, surtem, mas o Andreas é do Verdão. Certo? Já é ídolo sem ter jogado, agora jogando aqui, melhor ainda, 2021, manda lembranças. O Daverson já mandou um joinha e um porquinho pra ele, certo? Seja bem-vindo, Andrés. E vou falar pra vocês, cara, vou falar, a internet tá maluca, só fala disso, não adianta, certo? Agora é só esperar ele pousar em solo brasileiro, certo? E outra coisa que o Identidade Alviverde quer falar pra você, nossa presidente, ô Leila, é esse tipo de contratação que o torcedor quer, que o torcedor gosta, porque a gente quer o melhor para o clube. Não os que vieram não são bons, são muito bons, só que eles são a longo prazo. Já o Andreas Pereira é pra já. Entendeu? É jogador pronto, é jogador que já vai jogar uma Libertadores, não vai ter medo de jogar contra uns gambá, enfim, é isso. Esse é o padrão de contratação. Só que demorou muito, não faça mais isso com a gente. Agora eu vou dar um giro aqui pela internet para vocês verem como que explodiu essa contratação do Andreas no Palmeiras. Mas antes, por gentileza, se inscreva aqui no canal, dá essa força aqui para Identidade Alviverde, que eu já trouxe que o Andreas estava fechado muito tempo, porque já estava mesmo, é só uma burocracia chata. Eu acho que o Andreas tava fazendo o exame, era no SUS, né? Porque eu acho que deve ter pegado... Deve ter pegado senha, esperou ligar pra ele poder ser atendido. Enfim, deve ter demorado pra caramba, porque ele devia estar fazendo no SUS lá da Inglaterra. Eu sei, gente, que não tem SUS na Inglaterra. É uma brincadeira aqui, certo? Porque demorou muito. Então se inscreva no canal, tá bom? Deixa um like, dá essa força, ative o sininho e vambora, cara. Vamos viajar aqui, vamos ver como é que tá a mídia palmeirense, certo? Sobre Andreas Pereira. Olha aqui, ó, a mídia palmeirense só fala no Andrés. Você pesquisa Palmeiras, já aparece aqui, ó. Acho que aqui é pai e filho falando aqui, ó, comentando sobre Sousa é fraquinho mesmo ou tá muito cedo pra dar o veredito do futebol dele. O que vocês acham, galera? Eu acho que tá cedo, mas é a galera lá falando, mas vamos mais aqui pra baixo. Andrés, ó, aqui falando de Andrés, o Boca, Palmeiras falando do Andrés, alô Boca. Ó, aqui ó, Andreas anunciado, aqui tem o Andreas de novo, então o que você colocar de Palmeiras agora na internet, você vai achar tudo sobre o Andreas, e inclusive aqui no seu Identidade Alviverde também estão falando do Andreas, né? Olha aqui também, o pessoal da Mil Grau aqui, Palmeiras Mil Grau, falando de Andreas também, Andreas... aqui, Neto surta ao ver Andreas Pereira no Palmeiras, de onde vem tanto dinheiro. E aqui, a turma do amendoim, galera. Isso aqui acho que vamos ver. Turma do amendoim, a turma do amendoim com o Lugol. Lugol é figura já conhecida, carimbada do pessoal do Turma do Amendoim, aquele abraço, né? Qual palmeirense, né? Corneteiro, mas o Lugol é demais. E ali ele coloca no encarte ali na thumbnail. Andreas é do Palmeiras, oficial. Só falta um técnico. Ei, Lugol, mas você tem que toda vez bater no nosso treinador. Coitado do Abel. Mas vamos ver o que o Lugol tem pra falar aqui. Vamos ver. O Palmeiras contrata um jogador de seleção brasileira. Ele consegue colocar ketchup na pizza. E nós queremos André Pereira no derby. Agora só falta um técnico. E os rubro-negros devem estar, ó, com a pulga atrás da orelha. Que isso, Lugol? Só falta um técnico, pô. Calma, pô. Pô, temos o melhor treinador do Brasil. Mas vamos acompanhar, vamos ver o que o Lugol tem pra falar aqui. Hoje é dia de festa, né, galera? Hoje é dia de festa.
Finalmente o Palmeiras contrata um camarão. Onda de cardumes, de bagres, o Palmeiras vai ao mercado e traz um jogador da Premier League. Jogador com qualidade técnica. E eu tô falando de Andreas Pereira. 29 anos, 1,78 m, meia atacante, meia central, que estava no Fulham da Inglaterra e que o Palmeiras acaba de fechar o contrato e assinar com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Jogador do Bertolucci, do Giuliano Bertolucci, que tem os melhores jogadores do mundo todo, que tem penetração no mundo todo. Então o Palmeiras finalmente fecha com um jogador que tem qualidade técnica. Ótima contratação, jogador que passou pela Bélgica, pela Inglaterra, passou pelo Flamengo, jogador de seleção brasileira, jogou também na seleção belga. Então o Palmeiras finalmente traz um jogador que vai chegar aqui e vai vestir a camisa. Com certeza o Palmeiras contrata um jogador pronto. Olha que estava difícil trazer um jogador pronto. E agora o Palmeiras, me parece, nessa contratação, mudar um pouco o seu estilo. O Palmeiras que sempre preferiu trazer apostas, jogadores que poderiam dar retorno financeiro e retorno esportivo. E retorno esportivo já não estava mais dando nada. E o Andreas Pereira chega ao Palmeiras com 29 anos, com poucas possibilidades de dar retorno financeiro, mas com uma expectativa alta do torcedor do Palmeiras para dar retorno esportivo. Então tá aí, Palmeiras muda um pouco o perfil de contratação, e até porque as receitas do Palmeiras, o Palmeiras precisa muito de receita de venda de jogador para poder se igualar ao Flamengo. É verdade, sobre isso do Flamengo, o Lugol tá com muita razão, porque o Flamengo já traz jogador pronto já para dar resposta de imediato. O Palmeiras só a longo prazo, né? Todo mundo sabe, mas esse time do Palmeiras também é muito agudo e perigoso. Não é um time fraco, mas não. É um time top. Agora, na minha opinião, eu acho que o Palmeiras ainda precisa de um zagueiro, enfim, e mais um atacante, né? Thales tá indo embora e tudo mais, e já era. Pra mim, fechou o elenco, as lateral tá top, o meio de campo agora com o Andreas fecha, as pontas, o ataque também tá bom. Vambora. Por favor, tá na descrição aqui do vídeo também, já se inscreve no canal dele, deixa um like lá. Vamos ver as reações aqui sobre o Andreas no Verdão. Alô, Lango, vambora. Eric Pulgar, como é que tu tá, rapaz? Como é que tá a tua força? Te amo, meu garoto. Ó, o Rubro Negro. Eric, não querendo assim, né, te pedir muita coisa não, mas quando tu voltar e tiver um Flamengo e um Palmeiras, né, vai ter um jogo aqui no Maracanã, né, Pulgar? E tipo assim, será que não dá pra levantar uns 10 metros, não, né? Um camarada aí que tá indo pro Palmeiras, tipo assim, não, fazer uma marcação de leve, né? Que uma ódio é esse, pô? Que ódio Pereira, é esse, né? cara? Aquele tipo de marcação que tu é acostumado a fazer, entendeu? Não tem problema não, vai ganhar um amarelinho, mas, porra, mano, sabe? Pra levantar a torcida, imagina, no Maracanã, Pulgar, tá? Porra, aquele carrinho ali, né? Por trás, né? Aí o Andrés levanta uns 5, 10 metros aí tu vai tomar um amarelinho, né? Mas não tem problema não, mas, sabe? Tu vai dar uma alegria pra nação flamenguista, tu não tem noção, Pulgar. Cara, contamos contigo, mano, tá? De boa aí, tá? De leve aí. Cara, eu juro que eu não tô entendendo o desespero dos flamenguistas, a revolta dos flamenguistas por conta do Andreas Pereira tá indo pro Palmeiras, né? E eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo porque é um cara que não tem história nenhuma no clube. Nem sei se foi campeão de alguma coisa. Não é ídolo. Pra que essa revolta? É a mesma coisa que o corintiano choramingando por causa de Carlos Miguel. E os palmeirenses achando, nossa, a torcida do Corinthians tá bravo por conta de quê? Né? Ganhou o quê pelo Corinthians? Foi campeão de quê? Jogou lá 2, 3... Ah, não, Marcão, mas ficaram com raiva assim por causa do Carlos Miguel, sim, pode parar. Aí já vira mimimi. Os caras tá bravos sim, Como a gente também ficou bravo que o Danilo foi pro Botafogo, pô. Ah, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Se você não tá, aí é um particular seu, mas que tem muitos corintianos e flamenguistas que tão putos com o Carlos Miguel e o Andreas Pereira, tão. 6 meses e acabou a conversa. O Andreas Pereira é a mesma coisa, acho que jogou uma temporada no Flamengo, né? Teve aquela falha, né, na final da Libertadores, marcante contra o Palmeiras. Vida que segue, irmão.
Paciência, acontece na vida do jogador, vai errar pênalti, vai errar passe, vai falhar às vezes em uma saída de bola como aconteceu, que culminou com o gol que deu o tri da Libertadores pro Palmeiras, e hoje tá indo defender as cores do Palmeiras. O cara é profissional, tava lá na Inglaterra, o Palmeiras tá indo atrás dele, o Flamengo não tá indo atrás dele, então não sei que satisfação que ele deve pra torcida do Flamengo, ser o Zico indo pro Palmeiras. Aí eu falo, não, beleza, né, mano, o cara é ídolo do Flamengo, tem que priorizar o Flamengo. Mas o Andrés Pereira, todo esse chororô, olha o elenco que o Flamengo tem, mano. Falando de chororô, você tá chorando. Olha o meio campo que o Flamengo tá. É coisa de Arrascaeta, Saul e o Jorginho. E os caras estão reclamando por causa de Andrés Pereira no Palmeiras. Ah, não, pelo amor de Deus. Aí é muito choro, hein? Aí é doer demais, sangrar demais. Andrés Pereira é o novo jogador do Palmeiras. Primeiramente, o Palmeiras fez uma contratação absurda. Não é porque o Andrés Pereira tá indo pro Palmeiras agora que eu vou falar que é um jogador comum. Ele é craque. Mas eu ainda não tô conseguindo acreditar que isso aqui tá acontecendo. Esse aqui é o roteiro mais imprevisível da história do futebol. O Andrés Pereira falha na final da Libertadores, dando uma assistência pro Davidson fazer o gol do título do Palmeiras. Um jogo depois, no Maracanã, a torcida do Flamengo lotou o Maracanã em apoio ao Andrés Pereira. Andrés, está tudo bem. A torcida organizada do Flamengo chegou junto com o Andrés Pereira, falando que estava tudo certo, que faz parte. Vamos pra frente, tá tudo certo, faz parte, acontece. E aí, 4 anos depois, o Andrés Pereira fecha com o Palmeiras e é o novo jogador do clube. E eu compreendo, tá? Que é o trabalho do Andrés Pereira, faz parte. Eu compreendo. Agora acho que o Marcão entendeu, né, Marcão? Você entendeu, né, Marcão? Ó, a história tá aí, ó. Entendo que ele é um jogador profissional e ele tem que ser profissional nas suas escolhas. Mas eu não vou negar que eu tô surpreso e não esperava um dia ver o Andrés Pereira voltando para o futebol brasileiro e voltando para o Palmeiras, sendo um dos roteiros mais imprevisíveis da história do futebol. O São Paulo e o Corinthians sofrem transfer ban, né? São Paulo e o Corinthians sofrem transfer ban porque não consegue pagar a turma. O Palmeiras tá contratando o Andrés Pereira, titular de Premier League, aí, jogador de seleção brasileira, 10 milhões de dólares, né? Quanto que é? 10 milhões de dólares, enquanto tá aí. Enquanto o Palmeiras contratando titular de Premier League, jogador de seleção brasileira, São Paulo e Corinthians tá aí. Pindaíba do caralho, sofrendo transfer ban, e o rival tá aí, contratando Deus e o mundo. Esse é o louco São Paulino. Aí, ó, nossos rivais. Os rivais estão doidos. Porque essa é a graça do futebol, Marcão. Ô, Marcão, eu sei que você falou aqui, ó, com uma dor aqui, ó, no cotovelo. Ai, chora mais, Marcão, chora mais. Isso que é a diferença, pô. Tá certo? É isso. Ah, louco, não aguento mais, cara. Ah, tá aí nas quartas finais e tudo. E São Paulo e Corinthians vai ganhando esses jogos aí, vai só jogando por debaixo do tapete o tanto de coisa ruim, tanto de gente bosta, tanto de competente tem nesses clubes, rapaz. Eles vão escondendo as merda que eles fazem. Tá aí. O Palmeiras contratando Andrés Pereira e São Paulo e Corinthians aí sofrendo transfer ban, hein? Aí, Palmeiras, 10 milhões de dólares, 10 milhões de euros, não é nem dólar. Palmeiras trazendo o cara aí, ó. Andrés Pereira. Tá vindo pro Palmeiras aí. Meu irmão, o Palmeiras tá... Nossa senhora. O jornalista falou esse dia aí que só daqui 50 anos pro Corinthians, pro São Paulo alcançar o Palmeiras. Brincar em termos de estrutura, de diretoria, filho, dá nem pra comparar. Ah, merda. É isso aí, minha tropa. Ó, foram super sinceros, né? Só o Marcão Raiz aí que vem todo doido que, não, ninguém liga. Lógico que liga, pô. É chato. Quando um jogador, querendo ou não, foi bem com a camisa, né, do nosso clube, pô, e aí ele vai pra um rival direto. Então, pô, é chato. Então tá aí algumas reações. A internet explodiu e continua explodindo até ainda a apresentação do Andrés. Vai falar muito de Andrés, certeza, nesse sábado, nesse domingo. Domingo é jogo contra os Gambá. Agora já vai entrar cova, já tem ritmo de festa, tá bom? Ó, já vou cravar aqui. Me cobrem. 3-1 Palmeiras na casa do entulhão lá, do nosso entulho lá. No nosso salão de festa. E o Palmeiras voltou. Essa que é a verdade. E Lugó, calma, nós temos treinador sim, tá bom?
Avante Palmeiras, vambora, se inscreve aqui no canal, tá bom? Do seu Identidade Alviverde, o seu canal de Palmeiras. Tamo junto, um ótimo final de semana e vambora. Ainda vou ver mais coisas aqui sobre o Andrés, filho, vambora.